Boa tarde a todos. Boa tarde. Escolhemos, aliás, não escolhemos, nós havíamos prometido que após o tema perispírito e holografia, nós trabalharíamos sobre a aura e ficamos em dívida com o irmão para quem prometemos isso até agora. Então, vamos hoje trabalhar um pouco acerca da aura. Todos, eu tenho certeza, que já ouviram falar de aura, né? O que cada um aí tem de conceito sobre aura? Onde está inserido o nosso subconsciente? Mais que isso. Mais que isso. Mas já é um começo. A energia do nosso ser representada Dissipada diversos para o meio. Isso mesmo. Tem até um tempo atrás, eu ouvi a aura Killian, que tirava foto, né, da aura. A Para fotografia ver como é que Killian. Isso, fotografia Killian. Que fotografa a aura. É Killian? Isso. Killian. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa do que entende? Toda matéria tem aura, até uma montanha, através da evidência, a senhora Toda consegue tem ver aura. a aura da montanha. Sim. Seria porque... Aí nós já vamos chegar lá. Por quê? Porque que toda matéria tem aura. Por causa da atomologia, da vibração. Não é apenas a atomologia. Não é apenas isso. É que o Criador, quando cria a tudo inteligente. E Correto. cria tudo sendo energia. Nós temos energia mais densa, menos densa. Nós temos energia com um grau maior de espiritualização e um grau menor de espiritualização. Mas todos trazem a sua espiritualidade. Como tudo usina energia, essa energia não é integralmente consumida por quem a usina. Parte dela é dissipada. A parte de energia que dissipamos e que flui em todas as direções do nosso conjunto para fora, nós damos o nome de aura. É o encapsulamento, né? Não é um encapsulamento, porque encapsulamento, quando nós, pelo menos tecnicamente falando, né? Mas a gente tem que ir pelo que a ciência, nós temos como espíritos nos embasar na ciência. Quando eu disser que houve encapsulamento de alguma coisa, aquela coisa está aqui dentro. Encapsulada. Ela está gravada aqui dentro e está travada aqui dentro. Os campos não. Oi? Está presa. Está presa. Quando o senhor vai a uma loja e pede, eu quero um magnésio em cápsulas, e o balconista lhe entrega um pote com cápsulas de magnésio. O magnésio está preso ali dentro. Certo? Certo. Não é um encapsulamento. Mas nós compusemos um texto, eu vou ler, porque esse texto básico já vai nos trazer vários faces e aí trabalharemos Eu juntos. só queria perguntar uma coisa, isso que eu falei da foto de Killian tem credibilidade? Eu nunca mais Procede, ouvi tem falar. credibilidade. Tem. Tem credibilidade. Uma pena que está menos divulgado, Faz tempo eu que ouço. diria que menos conhecido pela humanidade do que seria ótimo estar mais conhecido. Killian, Está- inclusive, teria conseguido criar um aparelho, né? Isso, Fotografou por isso que chama também, foto Killian. E É a primeira homenagem a ele. experiência que ele teve, inclusive, é interessante, né? Sim. É a de um pé de cebola. Quando a cebola ainda está na coisa, é aí que corta e aí começa a Ah, que legal, faz sentido, né? Começou com as As várias camadas, né? Sim, E ao mesmo tempo a energia também, né? sim, era cebola. A cebola. É. No texto já vão estar contemplados vários parâmetros e nós trabalharemos. Porque como o tempo é muito curto e falar coisa de forma incompleta demais, eu me sinto incomodadíssima. Eu prefiro trazer um texto, ler um texto com vários pontos
que já traz uma luz para as pessoas, e até mesmo porque elas podem deixar o e-mail aqui, eu mando o texto para elas, e elas também têm aí base para, inclusive, pesquisar em outras fontes. Aí quero já deixar a mensagem aqui, só deixar o endereço de e-mail aqui, aqueles que ainda não deixaram, E pode ser usado eu também, encaminho né? o texto. Como são textos meio longos, porque É um melhor assunto o desse não dá PDF. para ser meia página de escrita, eu acho que é mais desconfortável ler no WhatsApp, a menos que a pessoa não lide com o computador. Tá. Aí o WhatsApp é uma solução Ah, eu mesmo. tenho. Mas eu posso mandar por WhatsApp sem problema. Não. Fica Então ali, ó. vamos lá na aura. Nome genérico para as irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. O espírito irradia, o perispírito irradia, o corpo físico também irradia. Esse conjunto de irradiações recebe o nome de aura. Mais ou menos até aqui está claro o conceito de aura. Conforme descrições, a aura humana corresponde. Agora nós vamos para a humana. A aura humana corresponderá sempre não apenas ao grau evolutivo de cada ser humano, mas trará também informações acerca dos seus estados de saudabilidade e equilíbrio do indivíduo, que é o espírito encarnado, né? Cada um de nós. Então, um médium vidente que consiga ler aura, consiga enxergar aura, ao olhar para qualquer um de nós, ele vai conseguir, pelas cores da nossa aura, pela pulsação, que são as vibrações, ele vai conseguir ver, fazer uma avaliação do nosso grau evolutivo, da evolução que esse espírito já fez. Mas também, em função das cores, das vibrações, do ritmo das vibrações, do ordenamento, ele vai conseguir perceber se estamos com alguma patologia, ou se estamos desenvolvendo uma patologia, ou se estamos prestes a desenvolver uma patologia. Convivemos com uma pessoa que, sentado assim na praia, olhava a multidão ali, sentadinha, tomando seu sol, seu sorvete, sua coisa, e dizia: estou muito preocupado porque a tuberculose está voltando e muita gente aqui está contaminada. Quando nós tivemos aí há pouco tempo atrás um momento de muitos casos de tuberculose. E, inclusive me ajudou muito porque uma pessoa assim do nosso relacionamento, uma menina deles, novíssima, uma vida normal, família organizadíssima, assim, higiene, começou a sintoma, fulano, pelo amor de Deus, faz um teste para ver se essa menina não está com o bacilo da tuberculose. E estava. Porque depois de várias informações e vários momentos de dificuldade daquela menina, daquela família, lidando no serviço público de saúde, etc., diante dessa informação que ele tinha, numa conversa informal, nos trazido, eu falei: que tal fazer um exame para ver se ela está com o bacilo da tuberculose? E estava. E ele tinha visto essa menina muito tempo atrás, um dia numa casa, e tinha dito: essa menina precisa cuidados, que ela tem uma situação pulmonar frágil. Pela aura. Que é para a gente ter uma ideia do quanto a aura é realmente uma fotografia nossa, numa dimensão que não enxergamos, até que tenhamos constituído um volume social mediúnico que nos permita ver com a consciência naquele nível de realidade. Porque essas percepções não são com os olhos da matéria, são com a consciência. Na medida que vamos fazendo uma abertura maior de consciência, enxergamos através da consciência níveis de realidade que os olhos humanos não veem. Porque é muito importante a gente já saber que os olhos veem de 380 nanômetros, mais ou menos é isso,
a 700, se não me engano, é 60 ou 80 nanômetros. Nanômetro é o metro elevado a 10 menos 9. Nano é isso. Tá, é uma dimensão muito pequena. Mas o olho humano enxerga já nessa dimensão. A partir dali, para menos e para mais, o olho humano não enxerga. Nós podemos enxergar com a consciência na medida que vamos fazendo uma abertura de consciência na nossa marcha evolutiva aí. A aura reflete os diversos estados de consciência que o ser possa apresentar, desde graus instintivos mais primitivos até os mais altruísticos, os mais elevados. Desse modo, diante das atitudes psicológicas e da evolução dos seres, teríamos auras desde as mais opacas às muito luminescentes, com tal teor de luminosidade que praticamente não se divisaria a aura e a claridade da máxima luz que puséssemos. E tem a ver com a evolução, né? Também. Com a evolução. Essa aura luminescente, com essa clareza toda, com essa fluidez toda para espíritos mais evoluídos. Não quer dizer que não esteja aí entre os senhores, vários deles e etc. Não estamos dizendo que isso é só para supra-sumo, não. Não, nós podemos estar aqui plenamente encarnados junto à humanidade, fazendo missões as mais variadas e sermos esses espíritos. Expande também, né? Porque nós, no Espiritismo, nós não partilhamos o conceito de que aqui só estão espíritos nessa faixa de evolução de X a Y. Todos os limites, eles são extrapolados de acordo com o compromisso missionário que aquele espírito quis fazer. De, por exemplo, reencarnar entre pessoas num grau de mediunidade normal de cada um de nós aí, que não nos consideramos tão acima, e sabemos que não estamos tão acima, mas ele pode fazer uma escolha missionária de vir para nos alavancar, para colaborar com a evolução da humanidade. E, portanto, esse espírito vai ter uma aura fantástica, que qualquer um de nós, ao vê-la, vai se emocionar, porque mesmo sendo um médium que consiga ver aura, e que vê aura X, aura Y, B e tal, quando se deparar com aquela, vai dizer, meu Deus, nunca vi esse tipo de aura. É expansiva também, né, dona Nájila? E energia é sempre expansiva. Não existe energia parada. Teve um caso com o Chico Xavier, que alguns cientistas vieram e fizeram esse demonstrativo via rádio e detectaram muito longe a expansividade de que ele conseguia fazer com a aura. Nós já vamos chegar lá nessa parte do texto. André Luiz se refere a esse campo de forças no livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 10, do seguinte modo: articulando ao redor de si mesma as radiações das sinergias funcionais das agregações celulares do corpo físico ou do psicossomático, a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou, se alguns quiserem, túnica de forças eletromagnéticas, em cuja tessitura circula as irradiações que lhes são peculiares. O que ele está querendo dizer de tessitura? É a densidade, o cruzamento de campos, a organização dos campos, porque nós não convivemos com apenas um campo. Nós somos cada um campo médio, porque ele existe nas mais variadas, são os mais variados campos que nós produzimos, até mesmo porque nós não temos uma consciência
igualmente evoluída em todos os sentidos de vida. Um de nós pode ser um espírito que já conseguiu evoluir muito no cognoscional, ele tem uma linha de raciocínio boa, ele consegue captar as informações que um professor traz, fazer um acervo de conhecimento só em ouvir uma aula, por exemplo. Mas, por exemplo, na administração, em família, ele pode ser uma pessoa com muita dificuldade. Na administração de honestidade, essa coisa de ser íntegro, ele pode ainda trazer ainda algumas dificuldades. E por isso que nossos campos são variados, porque nós podemos produzir campos extremamente sutis, de uma luminosidade maravilhosa no cognoscional, porém, no que diz respeito à nossa integridade moral, nós já trazemos um campo meio opaco, na indolência, ser um campo, eu diria, quase escuro, a ponto de nós até sobrecarregarmos nossos companheiros de jornada ali, seja no lar, no trabalho, onde for. E isso, na hora que esses campos estão ali, sendo produzidos e formando essa tessitura da aura, nós vamos ter uma aura que não é tão luminosa, porque a luminosidade de um dos segmentos sofre a interferência da pouca luminosidade de outros. Na caminhada evolutiva nós vamos nos melhorando, nós vamos especializando, nós vamos nos tornando mais evoluídos, e aí nossa aura vai conseguindo ir se tornando mais, vamos chamar, gente, vou usar uma palavra só pedagogicamente, se tornando com uma luminosidade mais homogênea. Mas pelo amor de Deus, a aura nunca, campo, né, na hora que você junta vários campos de um ser com a complexidade que é o humano, você não vai ter homogeneidade. Nós estamos falando de um médium que olhar, não vê tanta diferença nos padrões vibratórios, a diferença ficando menor na medida que a evolução vai acontecendo. Até aqui está indo bem? Desse modo, estende a própria influência que a afeição de campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se por todo o cosmos, entre parênteses, no universo infinito. Então vamos lá, o que o André Luiz está dizendo na obra Mecanismo da Mediunidade, que foi psicografada por ele através do Chico como médium. Que é a aura. Nós estamos aqui, o núcleo, né, aqui está um conjunto usinando energia e espraiando essa energia. Ela vai ficar contida no entorno do núcleo, vamos chamar de núcleo, esse conjunto. Essa energia, nós estamos dando aqui o nome de aura, todos já deram, vai estar contido aqui, parado no espaço, Vai expandir. vai expandir, ela vai se espraiar. Então vamos lá, continuando, que nos palavras vai explicar melhor. Pela maneira como a aura se mostra, com seus múltiplos aspectos espectros e combinações, os antigos a traduziram. Nós vamos dar aqui agora um conjunto de conceitos dos antigos, que na medida que todos aí vão estudando aura, vão alcançando a condição de ver aura, que os cientistas vão se alcançando melhor e vão nos fornecendo subsídios para nós trabalharmos melhor nossas composições mentais e, portanto, nos tornarmos pessoas mais capazes de nos vermos melhor e vermos nossos irmãos. Na medida que isso vai andando, vai mudando o conceito. Esse é um conceito dos antigos. Os antigos a traduziram na cor escura até o negro, quando a presença do ódio, da maldade, fosse muito presente naquele espírito. Castanho e suas variações refletiriam o espírito avaro, ciumento, egoísta.
vermelho para a ira e sensualidade, cinzento para o medo, abatimento, depressão. Na cor rosa estariam as irradiações da dedicação, do amor. Na exteriorização energética violeta estaria o altruísmo com a espiritualidade dilatada, enquanto o amarelo refletiria intelectualidade. Em qualquer situação, porém, haverá nuances infinitas, uma vez que o ser humano estagia simultaneamente em diferentes degraus evolutivos, quase sempre oscilantes, isto é, não definidos em termos de conquistas. Esse oscilante aí, onde ele diz, o ser humano estagia, uma vez que o ser humano estagia simultaneamente em diferentes degraus evolutivos, quase sempre oscilantes, é o que eu acabei de dizer. Às vezes nós já alcançamos uma intelectualidade até boazinha, somos capazes de fazer trabalhos maravilhosos no laboratório, somos capazes de divulgar tratados lindos que vão ajudar e que a partir dali ajudarão em muito a humanidade, mas no que diz respeito a uma solidariedade no âmbito familiar, ao trato, mesmo no âmbito de trabalho, aquela pessoa ainda está precisando muito caminhar. Ela já conseguiu caminhar bastante na intelectualidade e agora nós todos estamos aí para ajudá-la, e claro, nós todos, os espíritos encarnados, para ajudá-la a caminhar naqueles outros ângulos que são importantíssimos para subsidiar aquele trabalho dela no âmbito, por exemplo, da ciência, ou do direito, seja lá, ou mesmo de uma pessoa que cuida do lar dos outros. Às vezes, tecnicamente, aquela pessoa é ótima, mas você tem que ter o maior cuidado do dia que ela está na sua casa, porque ela não traz sustentabilidade para determinados assuntos. Ela ainda não construiu essa maturidade espiritual. Você tem que, assim, usar o trabalho dela, porque tecnicamente ela é ótima, e nos dias que ela estiver, você moderar tudo que fala, tudo que é ligação que atende, porque ela não traz essa sustentabilidade, você poderá se prejudicar, prejudicando a ela junto. Porque naquilo ela ainda não evoluiu, ela precisa da sua ajuda. O meio ambiente interfere na alma. Ela é sensível, como já visto, ao ambiente interno e externo. O ambiente interno é o nosso, o que estamos cultivando dentro de nós. E externo, onde estamos ali frequentando. E externo, o ambiente interno e externo. Uma vez que, pela interação de ambos, o espírito age e reage, estabilizando-se ou harmonizando-se. Vamos pensar aqui um exemplo. Eu posso afirmar para mim mesma, de forma categórica, que sou sustentável para estar em qualquer ambiente que fale, por exemplo, de conversas de calibre ruim, que resolva ser que as pessoas ali resolvam ser maledicentes, que as pessoas ali resolvam descer para as mesquinharias dos diálogos humanos. Eu posso afirmar que trago sustentabilidade para, além de não aprovar aquilo tudo, ter equilíbrio emocional para construir uma diplomacia e elegantemente pôr aquilo em equilíbrio. É difícil. Difícil porque ainda não evoluímos o suficiente para. Nós não precisamos ter medo, não é só de nós partirmos para aqueles níveis baixos. Além de, nós podemos inclusive já ter alcançado a supremacia com a ajuda de todos e dos espíritos orientadores, uma supremacia para não partilhar, para não compartilhar daquilo, mas e a diplomacia para saber nos colocar, para saber responder. Temos, eu particularmente
sei que sou capaz de me irritar e responder de forma, por exemplo, que as pessoas vão, a partir dali, me conceituar como agressiva. Porque a maioria de nós não sabe dizer Então, não. e é aí que nós temos que ter cuidado com os ambientes externos Isso complica a vida. e complica a vida. Inclusive, interfere na nossa caminhada missionária. E as pessoas começam a te ver de um outro jeito. Isto. E por isso o cuidado com os ambientes externos é o cuidado suficiente para saber, por exemplo, determinar o tempo e dar um até logo com diplomacia antes que nos queimemos. Isso. Nós não vamos ter preocupação, não é apenas em não participar, é além de não participar, que produto deixo ali, naquele ambiente. Que produto eu deixo? E nós já estamos no momento de preocupar com produtos, do ponto de vista emocional, afetivo, social, psicológico, psicossomático, espiritual. Que produto estou deixando? Até o século XX só se falava em produto. Quando vinha a palavra produto na nossa vida, vinha logo uma visão material. Tanto que as gerações anteriores, no próprio Espiritismo, não trabalharam bem produto mediúnico. E a gente falou horrores na casa espírita em nome do Espiritismo. Nós, médiuns, é que falamos. Não estamos dizendo que é o Espiritismo nem a doutrina, não. E nem a proposta do seu Kardec, não. Hoje, nós temos consciência de produto numa gama enorme, chegando ao espiritual. Nós temos produto, Desde a palavra até as sim, emoções, né? já, a palavra em si já é um produto mediúnico. A intenção também. Ninguém fala, O pensamento vem nenhum homem primeiro. fala sem o concurso do seu mediúnico. Dá uma pensada aí. Jesus Cristo falava alguma coisa fora do seu processo mediúnico? Vamos para Gandhi. Falava alguma coisa fora do seu processo mediúnico? Vamos para Martin Luther King, nos direitos humanos. Deixou alguma mensagem para nós fora do seu potencial mediúnico? Nós também. O que nós exprimimos de palavra, e nós estamos num momento perigosíssimo, porque nós perdemos completamente o controle do que falamos. Nós somos capazes de, com 70 anos, meu caso, 70 anos de idade, dizer coisas horríveis diante de meninos de 20, 25, 15, 10, 5, um ano e meio, e dizer, eu só fiz uma brincadeira, eu falei sem pensar. Que história é essa que falou sem pensar? Como é que a palavra saiu? Carregada. Sai alguma coisa de nós sem pensamento? Por isso que eu falei, o pensamento vem primeiro. Então. O pensamento vem primeiro. E a palavra, Primeiro. A palavra carregada de energia também, a palavra, né? E ela é a expressão de quê? Do pensamento. O médium, com sua mediunidade, pensa e exprime através de palavras na língua que ele aprendeu. E aí o senhor André Luiz está dizendo, no envoltório energético, além de interpenetrar todo o corpo físico-químico, se exterioriza em dimensões variadas, isso é a aura, né? A aura, vou pôr a palavra, a aura, no envoltório energético, além de interpenetrar todo o corpo físico, se exterioriza em dimensões variadas que podem, na pessoa comum ou pouco espiritualizada, atingir aproximadamente 10 centímetros além da superfície do corpo. Vai chegar na pergunta do senhor agora, tá? Preste atenção. Nas pessoas espiritualmente evoluídas, mensageiras do bem, mentores do bem, dirigentes no bem, suas auras se expandem por metros além de seus corpos.
apresentam-se envoltos, além de seus corpos, que apresentam-se envoltos em radiante luminosidade. Foi o que aconteceu com Jesus no meio da multidão? Quando É ele isso perguntou, mesmo. quem me tocou? Isso. Uma mulher precisando de ajuda, e era muita gente, mas ele, quem me tocou? Que tirou um dom, né? Ia lá. E ele, o diabo, nem sabia. Os espíritos desencarnados afirmam, aí já somos nós na pesquisa, os espíritos desencarnados afirmam que a aparência, a intensidade da luminosidade, a coloração, revelam características do que esteja acontecendo naquele instante com a pessoa. Isso é já reiterando o que lemos anterior, porque isso é importantíssimo. Quando apagada, sem graça, reflete pessoa perturbada por algum daqueles sentimentos ou emoções estudados anteriormente, configurando esta pessoa como alguém em cuja presença outro não se sinta bem, ou que quando chega a algum ambiente instabiliza-o, tira a boa estabilidade do ambiente, das pessoas que ali estão. É o nosso cuidado com nossos recursos internos para usinarmos uma aura que, ao chegarmos nos ambientes, as pessoas não precisam ver aura para sentir a aura. É fundamental nós sairmos daqui hoje, especialmente com isso. As pessoas não têm que ver aura para sentir aura. É uma educação. Elas sentem a energia. A senhora descobriu. Qualquer um de nós já passou por essa experiência de estar num dia com dificuldades para se administrar. É o dia que a gente está, parece que as energias estão enfraquecidas para administrar, lidar com o nosso cotidiano naquele dia. E a gente vai ali, caminhando, e encontra uma pessoa e faz um cumprimento e sai energizado. Ou não, né? Pode ser o contrário também. Nós já vamos para lá. Também podemos encontrar e dizer: oi, fulano, eu pensei em você esses dias, nem dá a mão. E o fulano está com pressa, e ele diz: estou indo correndo ali antes que o banco feche. Ele passa, a gente só passa. E a gente fica reenergizado. Dizem que Leonardo da Vinci era um homem tão magnetizado que uma vez duas pessoas estavam brigando e pararam de brigar para olhar. Pois é. E é lá que nós estamos caminhando para chegar. Agora vamos, já que o assunto é aura, mas isso aqui envolve a questão de ondas, né? Ele estava lá dissipando sua energia, que dissipa toda em ondas. Energia se dissipa em ondas e partículas. Então ele veio com suas ondas e suas partículas. Eu com minhas ondas e minhas partículas. Quando nós nos encontramos, meus padrões vibratórios melhoraram, porque ele conseguiu transmutar. Agora, a tarefa de permanecer nesse equilíbrio melhorado, que ele me ajudou a compor, aí já é comigo. Porque senão ele vai me encontrar amanhã de novo e eu vou estar derrilando novamente. Eu não fiz a manutenção Isso que eu adequada. falo, tem que ter um autoconhecimento muito bom, né? Desde que a Pra se palavra perceber, autoconhecimento, né? desde que a palavra autoconhecimento não fique interpretada como a gente veio interpretando até agora, que parecia que autoconhecimento é uma coisa dificílima, Não. uma coisa que está para os grandes, É se ver, que está né? acima de mim. E não é. Autoconhecimento é no estágio que eu estou hoje, eu procuro me conhecer. Hoje. Eu procuro me conhecer. Me conhecer, assim, o que eu sei acerca de bondade? O que eu sei acerca de trabalho? O que eu sei acerca de zelo? O que eu sei acerca de organização? O que eu sei acerca de afetividade?
e ir nesse, o que eu sei disso tudo, aplicando o melhor que eu sei, que é o melhor que eu posso. Porque autoconhecimento é isso, é buscar o que nós já conseguimos entender e codificar no mundo em que estamos e transcodificar para nós e transpor isso para as ações e conseguir fazer produtos. Vou tirar a palavra material aqui, que a intenção é que ele não seja material. Conseguir converter em produtos nas mais variadas ordens. Material também? Também. Quem chega à minha casa precisa de uma casa limpa. Quem chega à minha casa precisa de um copo d'água para beber. É material. Quem chega à minha casa precisando de um pouso, precisa de um cobertor, precisa de um lençol. É material. Eu tenho que gerar esses produtos. Junto com os produtos, aí vem emocional, afetivo, social, psicológico, para estabelecer os valores morais, bondade, acolhimento, afetividade, solidariedade, porque é com eles todos que nós estamos construindo nossa aura. Quando uma aura apresenta-se brilhante, luminosa, pessoas demonstrando que a pessoa está calma, sadia espiritualmente, é o status em que faz com que esta pessoa possa balsamizar de forma positiva ambientes, pessoas, planetas. Esses dois aspectos, porém, não são extremos, não são fechados, mas colorações que podem se mesclar alternando-se. Por exemplo, no indivíduo que tem a consciência voltada para a malícia, para a revolta, acontece na psicosfera desse ser verdadeira tempestade de energias com as quais o próprio indivíduo é o primeiro a contaminar-se, é o primeiro a prejudicar-se. Entrou no que você colocou, irmão. E a gente ter a consciência de que o primeiro que se prejudica com qualquer padrão abaixo do nosso melhor possível que nós resolvemos expressar, o primeiro somos nós. E por que somos nós? Não é porque Deus quer castigar, quer dizer, ó, você está errando, você é o primeiro a receber o troco. Deus não opera por essas vias. Mas o primeiro a se contaminar e o primeiro a se prejudicar é porque é produzido no âmago do nosso ser. Aquela vibração, aquela onda, aquela partícula de energia ligada daquela energia de padrões inferiores ao melhor para nós. Como ela está no âmago do ser e é um movimento ininterrupto, que é de dentro para fora, o primeiro a receber sou eu. E nossa língua, as línguas são fantásticas, né? Agora vamos falar da nossa, porque é ela que eu sei. A nossa língua, quem é a primeira pessoa? A primeira pessoa não é ele. Quem vai estudar gramática? A primeira pessoa é quem? Eu. É eu. A gente precisa voltar para a nossa língua. A primeira pessoa sou eu. A primeira que se contamina quando resolvo fazer uma comida com pouco caso e para fazer meu almoço com raiva, porque é domingo, eu queria estar à toa e eu preciso cozinhar para comer, mas aí ele também tem que comer, mas ele também não ajuda. Não, se ele não ajuda, é questão dele. Ué, imagina que eu vou contaminar a comida que eu vou comer, porque o outro não colabora, e são exemplos que a gente vê, tá, gente? Não é hipotético, não, isso é... Eu hoje vim fazer essa comida, mas olha, eu vim irada. Ah, pois você não devia ter ido fazer. Ficasse sem comer, bebesse água, sem ara, sem ira, sem raiva, sem animosidade, a água ia entrar saudável, ia te hidratar. Depois você punha um mineralzinho, uma coisa qualquer, uma banana, e punha uma banana, uma laranja, qualquer uma coisa que você tivesse aí, ia ser melhor. Faz isso não. Vamos lá.
Pessoas que se voltam apenas para interesses e assuntos materiais, embora com aura mais calma que a anterior, ainda assim, a exteriorização é densa, sufocante. Naqueles que já pensam em questões espiritualizantes, emanam pensamentos construtivos, a aura é sempre menos densa. Aos que formaram o hábito de buscar o superior, os padrões superiores, a textura radiante é leve, esvoaçante, atraindo nobres inspirações que lhes chegam de diferentes situações. Vamos ver essa... atraindo nobres inspirações que lhes chegam de diferentes situações. O que essa palavra atraindo está dizendo? Que não é uma atração só, que atraindo, essa moça produz energias boas, ela vai naturalmente para cá. Não, é que na emissão de padrões, ela produz padrões assemelhados ao que essa senhora produz. Os dois padrões vão se encontrar. Naturalmente. E ondas, quando são uníssonas, elas se somam. Por causa da Ondas assemelhadas se somam. Se somam. Aí, eu acho que eu estou atraindo coisa ruim, porque fulano olhou para mim de maus olhos. Não é porque fulano olhou que eu estou recebendo essa conexão, fazendo essa conexão com o ruim. Fulano deve ter olhado para mim de maus olhos, porque eu, do meu interno do ser, já estou numa animosidade com ele, porque o que me acontece está sob o meu domínio. E ele Em seria matéria o espelho, né? estou falando, gente, em matéria de energia. Energia. Senão, nós espíritas não vamos poder falar em livre-arbítrio. Se nós espíritas continuarmos aí, pregando e apregoando, e espírito com energia ruim pode vir e acoplar em mim, me fazer o que eu não quero, mas ele me domina, então é melhor a gente ir para outra religião, deixar de ser espírita, procurar uma religião que um de seus princípios não seja o livre-arbítrio. Um dos princípios do espiritismo é livre-arbítrio. Eu tenho liberdade de ser. Às vezes pisamos falso na nossa liberdade de ser. Compomos padrões vibratórios ruins, produzimos uma aura ruim em matéria do melhor equilíbrio. É uma aura de acordo com o que a gente foi capaz. Mas, considerando o melhor equilíbrio, ela não é uma aura que me permite o melhor equilíbrio, mas é uma produção minha. Os espíritos orientadores são preocupados que nós estamos nos permitindo produzir auras com váculos. Esses váculos, o que é váculo? Você é um espírito em condições de produzir uma aura, como disse nosso irmão André Luiz, com uma tessitura bastante harmônica, mas você vai derivando para se aceitar, inserindo-se num assunto pobre que um irmão lhe traz, inserindo-se numa maledicência acerca de governo, não sei quem, mas não sei quem, que o outro irmão traz, inserindo-se nos pessimismos que outro irmão traz. E aí você vai construindo. Você é um espírito em condições de uma tessitura harmônica, com uma aura efetivamente protetora, porque ela é protetora. Mas aí ela perde produtividade nessa proteção, na medida que ela passa a ter os buracos dos meus hábitos incompatíveis com a minha espiritualidade. E segundo eles, nesses vacúolos que fazemos na aura, no nosso campo, através desses vacúolos,
que vão se somando, um vacúolo com outro, com outro, com outro, com outro, já é um rombo. Aí há permissão, por exemplo, para a entrada de vírus para o nosso organismo. Porque a aura não está protegendo o conjunto, o organismo físico, bioquímico, faz parte do conjunto, na medida que ela está uma aura com espaços livres para entrar, ou menos né? para as E como é interferências. que faz para harmonizar isso? A prece, a relaxação, a meditação, se nos perguntarmos e de vez em quando nos chamarmos pelo nosso nome real. Onde você quer chegar com esse pensamento? Onde você quer chegar com essa angústia? Onde você quer chegar com essa... Que o irmão Leocádio fala muito, pergunta-se, pergunta-se, Isto. pergunta-se, pergunta o tempo inteiro. Isto, nos É perguntar muito bom isso. e nos chamar pelo nome mesmo. A hipnose, Chamar pelo nome faz um resultado maravilhoso. Ah, é? a hipnose, quando um pássaro cai no olhar da serpente, a serpente, de certa forma, paralisa ele, ele não voa. É o mesmo método da hipnose? Eu não saberia lhe responder isso agora, eu prefiro estudar melhor. No meu entendimento, não. No meu entendimento, é a serpente fazer que um pássaro caia sobre ela está dentro da lei da situação da preservação da vida, da cadeia alimentar, está dentro da questão da serpente que já conseguiu, no seu processo evolutivo, produzir um grau, uma energia, num grau que permite a ela receber o alimento que ela precisa, até mesmo porque provavelmente ela ainda não desenvolveu a ânsia humana de acumular, de ter que acumular, de ter que guardar pássaro morto e etc. Ela vai fazer aquilo pontualmente, vai satisfazer vai saciar a sua fome e vai resolver. Mas eu prefiro estudar isso melhor. Estou fazendo mais para dentro do que eu alcanço aqui agora. Não posso avaliar a hipnose, porque não é uma área que eu estudei para valer. Não posso mesmo. É porque tem muita... Para a gente opinar, a gente tem que ter estudado aquilo. É o fakir também, na Índia, a sociedade secreta de fakir e de yogis. Tem aquelas histórias que ele olhava para a senhora assim, a senhora... Mas imagina que eles especializam-se em fazer essa administração com o olhar, fazer leituras e fazer interações, fazer sintonias, fazer ressonâncias, produzir o que ele precisa naquele atendimento. O povo do Oriente é muito sábio, né? Entendeu? E que às vezes a gente pega um pedaço e quer interpretar o pedaço, e a gente tem que pegar a cultura e trabalhar aquilo na cultura. Não, eu não gosto muito de trabalhar pedaços sem ler, sem estudar a cultura. Em que cultura isso acontece, como acontece, qual a finalidade e etc. Porque, por exemplo, vou falar até em cima do meu trabalho. Se me perguntasse na rua, eu faço a leitura que eu faço das pessoas na rua, estou lá olhando uma pessoa. Se eu faço a mesma leitura, sou capaz de fazer quando eu estou ali, munida da responsabilidade de um trabalho onde ela agendou um horário para ir conseguindo tecer resoluções. Ou mesmo meu trabalho lá, do comércio. A pessoa está lá, só olhei para ela está lá. Mas faço um olhar, não leio às vezes quase nada. Agora, ela se dirigiu a mim e quer tirar uma dúvida, ela quer uma resposta num sentido de algo que eu olho para ela com funcionalização, sou capaz de fazer leituras muito aproximadas da realidade que ela foi buscar a resolução. Entendeu isso? Entendi. Ah, enxerguei a aura dela? Não, senti no conjunto, dentro da necessidade, e a intuição nos ajuda
que é a capacidade de leitura, que é o que a gente estudou há poucos dias, a intuição entra aí e a gente é capaz de fazer. A mesma coisa são esses. Pode dizer que é um tipo de evidência? É um nível, Um nível. ainda eu considero rudimentar de evidência. Porque a evidência é uma leitura plena. Pode ser uma percepção de todo o teu conhecimento. Isto, Você vem trazendo isto, e você vai criando aí o holograma disso tudo e projeta na pessoa. isto. É em cima do conhecimento construído, Cria percepção. somado com a logoteca da humanidade, que é o conjunto de informações e conhecimentos que a humanidade disponibiliza e está aí para nós acessarmos através da intuição, junto à necessidade de resolução daquela questão naquele irmão. E que você se une a esses 3 grandes eixos. Eu digo que você se une porque é como se você existisse como algo fora desses 3 eixos, mas ao mesmo tempo você está inserido neles. Se une com esses 3 grandes eixos e é capaz de fazer uma leitura. Mas a própria pessoa também dá uma informação que pode ser captada, né? Sim. Ela dá ali, ela dá Não, uma ela informação. trouxe tanto que ela buscou, por exemplo, no caso aí do exemplo, ela buscou aquele ser ali para ajudá-la a fazer um nível de resolução. Ela já está disponibilizando informações. Naturalmente ela está. A informação está ali. A gente só faz a leitura mesmo. Necessário ressaltar a necessidade do objetivo comum, como por exemplo, de reuniões de preces, de irradiações, de exercícios mediúnicos propriamente ditos, em que baste um elemento desarmônico para que o teor energético se descompense. A ausência ou falta de objetivos elevados nos grupos de trabalho, sejam eles quais forem, abre fendas, colocando os elementos, o grupo como um todo, à mercê de situações e elementos indesejáveis. Isso é tudo dentro da aura, né? A aura está ali, você está o tempo todo produzindo, dissipando o que você usina, atualizando sua aura. É importante a gente saber que nós não somos cosmicamente parados. Não há nada em nós que esteja parado. A cada instante, tudo se movimenta. E é instante. O que é instante? É só isso. Nós, às vezes, nos damos, lastimavelmente, ao direito de passar minutos, não é nem instante, passar segundos, minutos, horas, dias, meses, semanas, meses, anos, com um pensamento ruim habitando em nós. E a aura o tempo todo se atualizando, no conjunto do ocorrendo, do acontecendo, sendo revitalizada por aquele pensamento em descompasso com o que todos gostariam. Aí é um desperdício de energia, né? E eu diria uma perda de tempo, né? Porque é um tempo que nós poderíamos estar gastando para nos equilibrarmos, nos ajustarmos, nos tornarmos seres mais cósmicos, e nós estamos produzindo uma aura que não nos protege. Tanto que somos uma geração de idosos, lastimavelmente, com um número de doentes enorme. E agora a gente já aprendeu a dizer assim, olha que triste, vou escrever para a gente ver o quanto é triste. Velhice é assim. Mas o assim não é o assim sabedoria, o assim sensibilidade, o assim experiência de vida. Não, é assim. Depois desse assim vem dores, dores. Olha uma coisa que falam diante de mim e recebe logo uma boa resposta. Caduquice. Nossa Senhora. Olha o que nós imprimimos em nós. Mas você não acha que também a nossa cultura contribui bastante para isso?
Irmã, é o seguinte, nós temos cultura interior, cultura exterior, certo? Estou falando exterior, no caso. Quem deve me dominar? Certo. Não, claro, eu concordo, mas tem gente que até falar nos atividades com gente de idade, eu já peguei gente fazendo isso. Mas quem deve nos dominar? É interior. A interior. É, Nós temos que Tem sermos. É. Nós temos que sermos mais eficientes em produção de cultura interior, de qualidade, porque sem medo de errar, eu lhe digo uma coisa. Nós não abrimos mão da nossa cultura interior quando ela tem qualidade. O outro pode chegar e... Se alguém chegar... Vou colocar um ponto aí. Se alguém chegar e nos convidar para nos prostituir, ao longo da minha vida eu construí cultura interior para prostituição, com todo respeito a quem exerce essa profissão, eu construí? Não. A exterior pode chegar, pode convidar, pode oferecer o mundo. A interior vai determinar. Como a droga também, né? O acesso à droga. Sim. A pessoa oferece e tal, quem não tem acesso. Vamos para uma coisa mais corriqueirazinha. Alguém me oferece analgésicos sintéticos para uma dor de cabeça, porque ontem comi na casa do Adenilson e ele tinha feito lá um peixinho, mas um peixinho que eu já não estou comendo bicho, mas é meu primo, eu gosto tanto desse menino, etc. E eu embarquei, o peixinho estava gostoso, foi um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho. Aí eu volto para casa já mal, mas, não, isso passa, aí, tá, isso passa. No dia seguinte amanhece com dor de cabeça. E alguém me oferece um analgésico sintético. Vou tomar? Não. Porque a minha cultura interior já não permite mais que eu tome um analgésico sintético se existem plantas medicinais para resolver essas mazelas pequenas ligadas às nossas pequenas infrações. É isso que é cultura interior e que nós vamos ter que aprender a construir para que a exterior fique administrável e nós mantenhamos a nossa aura no que é possível a nós em matéria de qualidade, no melhor estágio possível. Vou só ler o último parágrafo do texto, que já deu nossa hora, e eu te abro um momento para o senhor. Uma pessoa sensível, atenta, conhecedora dessa dinâmica, de imediato notará algo, notará um fluxo de energia vindo de encarnado ou desencarnado, que se aproximando, tocou seu campo, despertando reações na aura que estava equilibrada. Se nenhuma providência for tomada, e essa providência é à custa da cultura interior, no seu melhor padrão, a aura vai se alterando, levando a reações específicas aos centros de forças, destes ao sistema nervoso, transferindo-se para a consciência, e assim os sinais que poderão ser agradáveis ou não, prejudicarão ou ajudarão. O cuidado é com a cultura interior que cada um já foi capaz de construir, ir melhorando-a cada vez mais para vencer a cultura exterior. E vencendo a cultura exterior na força da prece, da relaxação, da meditação, dos exercícios, da busca pelo conhecimento, encontrando dentre os seus talentos quais os que são de maior importância para si e que poderão ajudar muito a si e a humanidade, ir fazendo com atenção movimentação de energias, no sentido de, estando desperto, tornando-se atento, seletivo em relação às afinidades e mútuas influenciações, construírem a cada instante uma aura que seja efetivamente protetora de si, protetora dos outros, protetora inclusive do planeta, uma vez que tudo é e tem aura.
É por isso que eu falei, o senhor que chegaria na sua questão. A doutrina espírita, ela classifica sempre nessa ordem, né? Corpo físico, perispírito e aura, né? Sabendo que entre esses estão inúmeros corpos intermediários que nós vamos a cada instante administrando, mas entendemos que os 3 grandes eixos, os eixos, eu diria, robustos, aqui no planeta, esses 3. O bioquímico, que é o servidor do espírito. O bioquímico, esse conjuntão aqui, físico, que hoje nós não podemos mais nem chamar de físico. Porque já vimos que ele não é apenas físico, ele é energia. Então nós temos um sistema bioquímico que é inteiro energia, um perispírito que é energia menos densa ligada ao espírito e mais densa ligada ao físico, e o espírito. Esses 3 eixos, mega usinas, usinam a energia o tempo todo. Dissipam para o meio. Então, eu ia perguntar... E antes dessa energia espraiar-se para o grande meio, ela forma um conjunto em torno do ser encarnado, que é fazendo sua proteção. E nós utilizarmos essa propriedade da aura para isso, porque na medida que eu me protejo, protejo a humanidade. Porque nós somos interagindo com toda a humanidade. A humanidade são todos interagindo conosco. Quando a gente fala em proteger a si no ser espírita, não é uma visão egoísta. É uma visão de que, na medida que eu me protejo, eu protejo todos. Inclusive deles terem que se ocupar de mim, ao invés de se ocupar de outros que estejam mais necessitados do que eu. Imagina, vamos pensar um irmão com uma mãe de 99 anos, requer cuidados especiais, requer atenção especial. Na medida que essa pessoa tem que desviar o olhar dessa mãe para cuidar de mim, será que é justo? Se eu posso cuidar de mim o suficiente para me manter bem em equilíbrio e o outro poder cuidar de um que está mais carente do que eu, porque um idoso de 99 anos na nossa cultura, ele é carente de atenção, de cuidados e de tudo. Até para ajudá-lo a movimentar mesmo. Aí falta a cultura, o caráter, né? Que caráter tem essa cultura que nos leva a ser tão displicente, né? Isso. Eu acho que isso é importante de ter noção, né? Muito, muito. Inclusive eu coloquei aqui numa coisa de última hora ali, status para ver aura. Nós vamos chegar a ver aura, né? O que nós precisamos para ver aura? Porque às vezes todos nós gostaríamos de ver aura. Todos nós gostaríamos de ver espíritos, espíritos encarnados. Ver irmão Leocádio, provavelmente esteja aqui trabalhando conosco. Irmão Antônio Grino, deve estar aqui nos orientando. Irmã Marina, orientadora de primeira mão, assim, verticalizadora. Desenvolver a faculdade de um sensitivo, né? Mas o sensitivo é decorrente de quê? De termos construído o que a irmã Graça colocou aí, da força de caráter, primeira coisa. Temos construído, nesse caráter já está incluído tudo. Está incluído um status de amor, de respeito, de proteção a terceiros, está incluído caridade, está incluído bondade, está incluído tolerância. Eu posso ver aura enquanto eu estiver na condição de, se eu ver a aura deste senhor, mas ele for um padrão completamente desviado, por exemplo, do melhor, eu já trago uma supremacia espiritual para respeitosamente orar por ele, cuidar dele espiritualmente para ele melhorar, sem buzinar no ouvido de todo mundo. Nossa, a aura dele diz que ela é horrível. Aí essa senhora trabalha com ele lá num departamento, eu chego para ela, olha, cuidado aí, eu vi a aura dele, é horrível, viu? Você toma cuidado com ele. Podemos ver aura enquanto não tivermos alcançado essa sustentabilidade no bem?
Aí falta o Vamos poder- caráter sempre a questão do caráter. Sempre. Construção do caráter. Construção. Porque envolve o amor, a solidariedade, tá. a bondade, fraternidade. Tem um aurímetro, né, Indulgência. dona Nádia? Tem um aurímetro, né? Tem um aparelho que mede a áurea. E dizem que tem, eu não conhecia Inclusive, as ainda. mulheres grávidas, elas têm uma áurea enorme. Eu não conhecia ainda o aparelho, para saber falar sobre ele.